Antes de começar a ensaiar às 17h30, Jesus Cristo já estava aqui. Ele só vai embora a hora que o último crente apagar a luz nessa noite. Amém? Mas não embora, porque Ele vai com cada um de vocês para a casa de vocês. Amém? É uma noite profética. Vamos receber o pastor Christian, o homem de Deus, aplaudindo ao eterno e grandioso Rei da Glória. Aleluia. O teclado de Jalminha, se puder fazer um fundinho ali. Levanta a mão para cá, vamos abençoar o nome de Deus. Deixa a mão para cá. Vamos orar junto comigo? Grande Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite, Pai, pedimos, Deus, use o teu servo, Senhor, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Não aquilo, Senhor, que saímos de casa disposto a escutar, mas sim aquilo, Senhor, que tu tens preparado para nós. Use o teu servo nessa noite e que toda a igreja diga amém. Graça e paz, igreja do Avivamento. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Me chamo Christian, da cidade de São João Batista. Pela bondade e misericórdia de Deus, a gente vai estar falando um pouquinho sobre João Batista na noite de hoje. Faço parte do ministério chamado Vinde às Águas. Começamos em 2004 na cidade de Nova Trento. Alguém que já ouviu falar na cidade de Nova Trento? Cidade da primeira santa brasileira canonizada na Itália, né? E foi ali onde Deus nos enviou. E ficamos ali muito tempo como pastores da Igreja Batista da Esperança. E até o ano de 2011, onde Deus nos direcionou para São João Batista. A história é longa, não quero me estender. Mas depois voltamos novamente para Nova Trento, começamos um ministério chamado Vinde às Águas. E o ministério Vinde às Águas, ele nasceu há muitos anos atrás, no ano de 2004, no monte, onde eu, minha esposa e meu irmão, nós somos em 4 irmãos, 3 são pastores, 1 é evangelista, os meus pais também são pastores. E ali no monte Deus nos deu esse ministério. Tanto eu como minha esposa, meu irmão, nós também somos músicos, nós também somos adoradores. E o nosso sonho na época, Deus nos deu 14 músicas, pastor. Ninguém conhece, são músicas inéditas. Se for da vontade de Deus, quem sabe um dia o Brasil vai conhecer. E estão lá no meu canal do YouTube, mas não é divulgado, né? E o sonho que a gente tinha era poder viajar ao Brasil servindo os ministérios. Mas o Espírito de Deus nos conduziu por um outro caminho e a gente abriu mão desse sonho para poder ser pastor em tempo integral lá na cidade de Nova Trento. Então, foi muitos anos dedicado àquela cidade. E agora, finalzinho do ano, dezembro de 2023, a gente tomou a decisão de encerrar os trabalhos na cidade de Nova Trento, voltamos para a cidade de São João Batista. Hoje estamos com um trabalho na garagem da minha casa, mas com esse sonho que Deus reativou, que é poder servir outros ministérios. E aí surgiu esse convite para estar aqui com vocês hoje. Aí eu chego aqui, aquele moço bonito ali do louvor, né? Ele usa esse salmo que eu sou apaixonado pelo Salmo 23, mas principalmente pelo último versículo do Salmo 23, que traz essa revelação. Essa revelação de que quando você está no centro da vontade de Deus, não é você que precisa correr atrás da bênção, mas é a bênção que te alcança. Aleluia! Então, às vezes, a gente faz tanto esforço para alcançar algumas coisas, mas se você estiver realmente agradando o coração de Deus, como diz no Salmo 37, né? Deleita-te do Senhor. Agrada-te do teu pai, do teu paizinho, que Ele concederá os desejos do teu coração. Pode se assentar. Amém? Então, é um desejo do meu coração, pastor, de poder servir outros ministérios. A gente já faz isso, né? A gente já faz isso há muitos anos. Com 9 anos de idade aproximadamente, eu sou de família extremamente católica. Nós éramos de família muito católica. Aquele católico praticante mesmo, né? Que ia na missa no domingo de manhã, que ia na missa no domingo à noite. Eu era coroinha do padre, já com 9 anos de idade, servia ali na igreja católica, tocando a sineta ali na hora da primeira comunhão.
E passei por todos os processos dentro da Igreja Católica, primeira comunhão, Eucaristia, e tocava violão no grupo de jovens na cidade de São João Batista, e também tocava violão no grupo de jovens na cidade de Nova Trento. Deus tinha um mistério comigo com essa cidade de Nova Trento. Com 16, 17 anos de idade, todos os sábados eu pegava uma bicicleta que o meu pai tinha ganhado na festa de São João. Alguém aqui já ouviu falar na festa junina? A festa de São João. O meu pai tinha ganhado uma bicicleta na roleta. E era uma bicicleta sem marchas, né? Naquela época, na nossa época, eu estou com 48 aninhos, apesar de ter essa carinha de jovem, né? A bicicleta era sem marcha. E todos os sábados, com aquela bicicleta sem marchas que meu pai ganhou na festa de São João, eu ia a Nova Trento. Com violão no ombro, não tinha capa de violão. Né? Hoje em dia tem capa de violão, tem case, né? Na época não tinha case nem capa, era violão no ombro mesmo. Era a minha cruz, né? Que não é cruz. Eu ia, com 17 anos de idade, eu ia a Nova Trento, todo sábado, tocar violão no grupo de jovens da Igreja Católica. Quem diria que, com 21 anos de idade, eu ia me apaixonar por uma menina evangélica, e para poder namorar com ela, eu tive que fazer uma mudança radical na minha vida. E quem diria que depois eu me tornaria pastor e iria apacentar exatamente aquela cidade que, com 16, 17 anos de idade, eu ia todos os sábados servir com meu violãozinho no grupo de jovens. Então, Deus faz essas coisas, né? E hoje estou aqui, cidade de Biguaçu. Eu disputei 3 anos de campeonato catarinense de ciclismo e teve etapas do catarinense que foram aqui em Biguaçu. Ali na BR-101 mesmo, na lateral, ali tem um determinado local que tem uma... Eu não sei expressar, mas tem um lugar que tem um tipo de uma avenida paralela ali. Não sei exatamente em que lugar aqui em Biguaçu. Eu disputei uma etapa do catarinense ali. Quem sabe era profético, né? Agora eu estou correndo, mas é corridas muito mais superiores. Eu estou correndo a grande carreira, onde nós temos um autor e consumador da nossa fé, que se você tirar os olhos dele, você cai. Mas se você manter os seus olhos fixos nele, correndo essa boa carreira, sem jamais toscanejar, sem jamais titubear, eu te garanto que você vai chegar lá. Porque aquele que começou a boa obra, na minha vida, na sua vida, ele é fiel para completar. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Aleluia. Eu pedi para o pastor, fez a propaganda desse moço bonito aqui do teclado, né? Eu não pude trazer minha esposa hoje, minha esposa também é tecladista, amados, e das boas. Canta maravilhosamente bem. Tem um dom incrível. Mas ela já pregou ontem à noite, ela pregou na igreja dos meus pais. Os meus pais são pastores da Igreja Batista Restaurando o Amor, na cidade de Canelinha e na cidade de Tijucas. Embora sendo batista, mas é pentecostal do reteté, meu irmão. Não é batista tradicional, não. Lá é uma igreja avivada, literalmente. E a minha esposa pregou ontem à noite na cidade de Tijucas. Amanhã a gente vai ter uma reunião, um pequeno grupo na nossa casa. Então hoje ela pediu liberação minha para poder ficar. A gente tem um menino autista, com 7 anos de idade, e temos uma menina de 16 anos, que já é uma adolescente, já está namorando, né? A Anne Cristine. Então, não puderam estar aqui comigo hoje, mas quem sabe numa próxima oportunidade vocês vão conhecer a minha família toda. Amém? Quem achou aí Evangelho de Mateus, capítulo de número 3? A gente vai ler do versículo 1 ao 4 e depois também o versículo de número 8. Aperta bem a mão da pessoa que está do seu lado aí, segura firme, diga para ela olhando no olho, se prepare, porque Deus está nesse lugar e Ele vai falar com você. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 1. Como um bom batistense, é bom pregar sobre João Batista, né? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se,
porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Versículo 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Vivemos dias em que muitos tipos de evangelho têm se pregado. E para quem é mais jovem, talvez nem todos tiveram a oportunidade de conhecer o que a gente chama de evangelho raiz. Pastor Cristo, o que é evangelho raiz? Evangelho raiz é o evangelho que segue essa palavra aqui, exatamente como ela deve ser seguida. Só que essa palavra aqui, para se seguir exatamente como Deus esperava ou espera que a gente possa seguir, esse evangelho aqui, ele é um evangelho que fala sobre cruz. E cruz fala de morte. E morte não é coisa boa. Morte, cruz fala de renúncia. Renúncia fala de negar a si mesmo. O evangelho de Jesus é um evangelho que vai o tempo todo nos tirar do conforto. Porque a cruz, pastor, é um lugar que você está pregado. E aí você está pregado com a mão esquerda, a mão direita, os pés estão pregados. Se você tenta deslocar um pouquinho para a direita, dói. Aí você tenta mexer aqui o outro lado, puxar, dói. Se você tenta mexer o pé, também dói. Porque a cruz não é uma coisa confortável. O evangelho de Jesus é um evangelho que nos tira do conforto. Por quê? Porque há uma missão na qual Deus está esperando, com expectativa que a igreja cumpra. Mas para que essa missão seja cumprida, que nós conhecemos como o ID de Jesus, o ID, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vou tenho dito, esse ID vai nos tirar certamente do conforto. Só que é mais fácil permanecer no conforto. Conforto é coisa agradável, conforto é muito bom. Quem que não gosta, né, de conforto? Então, hoje, você pode entrar na internet e você pode escolher o cardápio, tem até menu. Você pode escolher o tipo de evangelho que você quer seguir. Você pode escolher o mestre que você quer seguir. Até, diga-se de passagem, está escrito na Bíblia, né? Que nos últimos dias, muitos se cercariam de mestres, conforme o seu próprio gosto, o seu bel prazer. Ou seja, agora não é eu que preciso me adaptar à cruz, não é eu que preciso me adaptar ao evangelho. Agora eu posso escolher um evangelho que melhor me agrada. Ou um evangelho que talvez fica mais adaptável. Como dizia o meu primeiro pastor, se chamava Joel. Ele foi pastor da primeira igreja batista em Florianópolis. E foi meu primeiro pastor, ganhei uma Bíblia de presente dele. Me converti no ano de 2003. Casei no dia 6 de dezembro de 2003. E, na verdade, eu me converti no ano de 1996, perdão. É que a gente namorou bastante para casar depois. Mas eu me converti no ano de 1996. E pastor Joel, uma das primeiras pregações dele, nunca vou me esquecer, ele pregou sobre os diversos tipos de cruzes que existem. Tem a cruz de isopor, tem a cruz de plástico, tem a cruz de papelão, também tem a cruz de madeira. Então, você escolhe a cruz que você quer. Se quiser uma cruz mais light, né? Uma cruz de papelão, uma cruz de isopor, tem cruz para todo gosto, assim como tem evangelho para todo gosto. Mas o evangelho raiz, o evangelho puro, ele vai nos tirar de uma posição de conforto. Porque lá fora, queridos,
vidas e mais vidas estão se perdendo. Cada dia que passa, eu não sei se tem aqui, como é que chama, casa mortuária. Eu moro, no bairro que eu moro, lá na cidade de São João Batista, normalmente, dependendo do local que eu estou na cidade, para poder ir para a minha casa, eu tenho que passar sempre na frente da capela mortuária. Embora seja uma cidade pequena, com aproximadamente 30 mil habitantes, todos os dias, praticamente, tem alguém sendo velado. Aqui, como é maior, imaginem que não seja diferente. E nem todas essas pessoas, queridos, estão partindo salvas. E Deus, nesse tempo, Ele está alistando o seu exército. Deus certamente me trouxe aqui nessa noite para fazer uma convocação, como representante de Deus, nos alistar para uma guerra. Talvez alguns aqui já estejam alistados, talvez alguns aqui já estejam realmente na ativa, mas talvez nem todos. Talvez alguns aqui sejam espectadores. Pastor, o que é um espectador? É alguém que vem assistir a movimentação do culto. É alguém que vem observar aqueles que estão fazendo. Já dizia algum antigo, que Jesus disse, que Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E na igreja tem realmente, eu tenho certeza que existem esses adoradores, mas também tem os observadores. O adorador é aquele que realmente põe a mão no arado e ele faz o que precisa ser feito. E o observador é aquele que fica observando aquele que está fazendo. E muitas vezes ainda é crítico. Além de não fazer nada, ele fica criticando quem faz. E ainda usa como desculpa, que é crítica construtiva. Esse negócio de crítica construtiva, pastor, eu não sei aqui em Biguaçu, mas essa palavra, eu acho que se tiver alguma professora de língua portuguesa aqui, ou algum professor de língua portuguesa, podia explicar um pouco melhor para a gente sobre esse negócio de crítica construtiva. Porque, para mim, crítica é crítica, que é diferente de conselho. Conselho ou opinião, você procura uma pessoa responsável, você procura o seu pastor, a sua pastora, olhando no olho, você vai dar a sua opinião, você vai dar a sua contribuição daquilo que você entende que pode ser melhorado, aperfeiçoado. Agora, passando disso, tudo aquilo que é feito às ocultas, escondido, aí já mudou de figura. Aí já não é alguém querendo ajudar, é alguém querendo atrapalhar. A obra de Deus, amados, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo é de muita responsabilidade. João Batista, quando apareceu no deserto, e esse local aqui, deserto da Judeia, era uma região no lado oeste do Mar Morto, um deserto totalmente estéril. João Batista, ele aparece no deserto. Deserto é um bom lugar para começar. E deserto também está falando de um lugar sem conforto. E diga-se de passagem, é muito bom vir ao culto e sentar na cadeira. Assistir uma boa pregação, participar de um culto maravilhoso como esse, com o ministério de louvor abençoado. Mas Deus, queridos, Ele quer nos tirar daqui e nos levar lá para fora. Para o deserto. Para o lugar onde estão as pessoas. E o deserto não é um lugar confortável, porque durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, novamente, aí a cruz. Só que não é apenas João Batista que Deus que Deus usou no deserto. Nesse tempo, Deus está querendo levar a sua igreja para o deserto. Recentemente, eu fechei o nosso ministério. A gente tinha uma sala para um pouco mais de 100 pessoas na cidade de Nova Trento. A gente fechou essa sala e hoje eu me reúno na minha casa. Algumas pessoas de Nova Trento continuam nos seguindo.
outras já estão em outros lugares. Mas eu fico pensando se isso que aconteceu com o meu ministério, se isso não é um sinal que Deus quer comunicar. Porque como eu tenho um ministério profético, eu acredito que tudo que acontece na minha vida é profético. Talvez seja um sinal que Deus está querendo comunicar. Que chega de vir apenas o culto. Deus quer que a gente realmente comece a ir para fora. E apresentar frutos. Esse João Batista que apareceu no deserto, trazendo uma mensagem de arrependimento, ele era a encarnação da profecia do profeta Isaías. Está lá em Isaías capítulo 40, quando o profeta Isaías declarou: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista era o cumprimento da profecia. Qual era a missão de João Batista? A missão de João Batista era preparar a primeira vinda de Jesus. João Batista foi aquele pregador que precisou aplanar os caminhos. Imagina uma igreja que durante 400 anos um povo não ouvia mais a voz de Deus. Durante 400 anos Deus silenciou para Israel. Havia uma lacuna, havia um período de silêncio. O povo já estava desacostumado com a voz de Deus. Não haviam profetas, havia um silêncio total. Então imagina um povo endurecido, um povo enferrujado, um povo paralisado. E aí então Deus levanta um homem que não podia ser alguém qualquer, tinha que ser alguém que trouxesse uma mensagem muito autêntica, muito brusca, uma mensagem de arrependimento, algo que fosse sacudir com a estrutura do povo, para que esse povo então pudesse se preparar, porque Jesus estava chegando. Esse foi João Batista. E assim como João Batista, queridos, teve uma missão árdua, que foi preparar a primeira vinda de Jesus, hoje a missão da igreja é preparar a segunda vinda. E que bom que eu estou numa igreja do Evangelho Quadrangular, porque aqui é pregado que Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva, Jesus cura e Jesus voltará. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Ele vem! Ele está voltando! Aleluia! E Ele está arregimentando um exército de Joãos Batistas, pessoas que vão preparar a segunda vinda do Senhor, pessoas que vão emprestar sua vida, como diz lá em Romanos capítulo 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse de fato é o nosso culto racional. O verdadeiro culto que Deus quer de nós, amados, nesse tempo, não é apenas vir participar de uma programação num domingo à noite, onde a gente canta algumas músicas e sai felizinho para casa, e às vezes, de repente, tem até um cafezinho no final do culto. Não, é muito mais do que isso. Deus espera que nós possamos nos render como uma oferta viva, como um sacrifício vivo a Ele. Ele quer te usar. Pastor, mas se você soubesse quantos defeitos que eu tenho, se você soubesse meus pontos fracos, as minhas debilidades, eu sou tão tortinho, eu sou tão insignificante. Pois é, João Batista também era. Imagina uma figura, queridos, que aparece no deserto, com roupa feita de pelo de camelo, cinto de couro. Você consegue imaginar uma cena dessa? Um camarada esquisito, trajado de roupa feita de pelo de camelo, cinto de couro. E a comida, o cardápio do camarada era mais incrível ainda. O cara se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E as que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie de nada, porque só Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, se você chegou aqui nessa noite se sentindo um Zé Ninguém,
Se você chegou aqui com a sua sua autoestima baixa e a sua autoimagem deturpada ou prejudicada pelas circunstâncias da vida, eu conheço um Deus que restaura todas as coisas. Ele restaura a tua autoestima, Ele restaura a tua autoimagem. Ele é especialista em pegar vaso quebrado, vaso derrubado, vaso arruinado. Aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém consegue enxergar beleza, Ele consegue ver beleza, Ele consegue dar cor, Ele consegue transformar. E tenha certeza, Ele quer te usar nesse tempo. Ele está disposto, assim como há quase 2000 anos atrás, o Pai teve a ousadia de entregar o que Ele tinha de melhor, de sacrificar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. O sentimento dele continua o mesmo. Se precisar, Ele não vai medir esforços. Custe o que custar, o que tiver ao alcance dele, e tudo está ao alcance dele, Ele fará por mim e por você. Ele está contando conosco nesse tempo, querido. Ele está contando com a gente. Simplesmente se renda. Simplesmente se entregue. Como diz aquela música da Aline Barros, né, do Fernandinho, né? É só se render. Deus quer que nós possamos nos render. E uma coisa interessante que eu, estudando hoje à tarde, ali rapidamente, essa mensagem que eu vinha trazer para vocês, é que, por incrível que pareça, a primeira mensagem de Jesus, quando Jesus começa o Evangelho, começa o seu ministério, ele começa com o mesmo discurso de João Batista. A mesma palavra. No Evangelho de Mateus, um pouquinho mais na frente, no capítulo 4, do 16 ao 17, você vai jogá-lo na tela. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Que tremendo essa sintonia, que tremendo esse alinhamento, que tremendo esse sincronismo entre o discurso de João Batista e o discurso de Jesus Cristo. Eu creio, pastor, que nesse tempo Deus está alinhando os seus profetas. Deus está alinhando a igreja para que a gente tenha um único discurso. E essa montoeira de evangelho, confuso, mesclado, se transforme num único evangelho, numa única palavra autêntica, real, verdadeira, pura. Porque esse evangelho, ele é puro. Muitos têm contaminado aquilo que deveria ser puro. Porque se eu prego um evangelho puro, esse evangelho vai nos limpar, vai nos lavar, vai nos purificar. Jesus começou o seu ministério com o mesmo discurso de João Batista. A mesma palavra. E por que Deus nos deu essa mensagem para a noite de hoje, amados? Porque essa mensagem está totalmente sincronizada com o momento que a gente está vivendo. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança. O que eu estou trazendo para vocês aqui nessa noite é algo que Deus vem trabalhando na minha vida. Eu passei por uma mudança muito grande quando eu me converti. Aos 21 anos de idade, saí do catolicismo para ir para uma igreja onde se ensinava um pouco mais, com veemência, a Bíblia Sagrada. Então, passei por um processo de transformação. E entre altos e baixos, no meu primeiro ano de conversão, eu já fiquei no primeiro ano como líder de louvor, líder do grupo de jovens e primeiro tesoureiro da igreja. Primeiro ano de conversão, já comecei com 3 tarefas, né? Líder de jovens, líder de louvor e primeiro tesoureiro da igreja. Fazia faculdade e trabalhava, e dava conta de tudo isso.
Hoje em dia as pessoas não dão uma conta de nada. Dá uma tarefinha, já está, meu Deus, é muita coisa para mim. Os tempos mudaram. Mas eu queria dizer para você que Deus ama chamar gente ocupada. Deus não chama preguiçoso, vadio, malandro, geralmente não. Geralmente Ele chama aquele que diz assim, pastor, mas eu já estou ocupado demais, eu não dou conta. É esse aí que Deus gosta. É esse aí que Deus quer usar, meu irmão. Que Deus ama usar esse daí que gosta mesmo de fazer a coisa acontecer. Com o passar do tempo, a gente vai enfrentando na caminhada cristã muitas decepções, frustrações, traições, e a gente vai esfriando, e a gente vai apagando um pouco aquela chama do primeiro amor. E aí surgiu o encontro face a face com Deus, no ano de 2003, agora chegou 2003, 96 eu me converti. Aí em 2003, eu estava vivendo um período, eu estava frustrado, desanimado, triste, já não tinha mais esperança no homem, já não acreditava mais em igreja, já estava ali tocando meu violão na igreja, mas tocando, sabe? Tocando por tocar, porque era uma função, eu tinha que cumprir lá o protocolo, mas eu já estava meio sem forças. Aí eu ouvi falar desse encontro face a face com Deus, que mudava as pessoas, que transformava e que era tremendo. E aí eu conversei com meu pai conversou comigo, e vamos falar com o pastor. Vamos falar para ele, vamos pedir para ele que nós queremos fazer esse tal de encontro face a face com Deus. Para nossa surpresa, queridos. Alguém aqui já ouviu falar no encontro face a face com Deus? Quero profetizar que você vai ouvir falar muito sobre isso. O pastor está em sintonia comigo aqui. E aí, queridos, eu fui para esse... Eu e meu pai hoje está com 76 anos, pastor Dalci, minha mãe se chama Mena, pastora Mena, minha esposa é Patrícia, amém? Podemos esquecer deles, né? E aí eu e meu pai fomos conversar com o pastor, cheio de empolgação. Pastor, a gente gostaria de fazer um encontro face a face com Deus. E a gente ouviu falar que é muito bom e tal, e a gente está precisando, pastor, a gente está desanimado, a gente está, está um pouco abatido, está um pouco cansado da obra, e esse encontro a gente ouviu falar que é tremendo e tal, e a gente quer fazer. Aí, só que para fazer esse encontro, a gente tinha que fazer por uma outra denominação. E como naquela época, e até os dias de hoje, alguns não entenderam ainda que só existe uma única igreja, onde Jesus é o cabeça, e nós somos o corpo, né? E alguns ainda acham que, se é uma outra denominação, então, é elemento estranho. Mas, enfim, isso é uma outra pregação, deixa para outra oportunidade. Então, o pastor me chama aqui de novo. E aí, queridos, a gente foi conversar com o pastor, e o pastor disse, olha, é o seguinte, se vocês quiserem fazer esse retiro aí, a gente precisa desligar vocês do ministério, porque nós não concordamos, nós não estamos de acordo. Então é o seguinte, vocês querem ir, vocês podem ir, mas eu vou fazer uma oração aqui agora, de acordo com Mateus 18, que diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então a gente vai desligar vocês agora da igreja de Jesus. E eu e meu pai, querido, para poder fazer o encontro com Deus, a gente precisou ser desligado da igreja. Diga misericórdia. Mas a gente queria muito, e a gente foi, queridos, e foi tremendo. Ali no encontro, nesse encontro, Deus transformou as nossas vidas. Ali Deus restaurou completamente a minha vida, o meu ministério, Deus me deu sonhos, Deus prometeu que eu seria um pastor, e fez tantas promessas para mim. E tudo que Deus falou se cumpriu, eu me tornei pastor. Comecei uma célula, um pequeno grupo na minha casa, e começou a crescer, a minha esposa tinha o grupo dela, eu tinha o meu. Aí começamos também um grupo na cidade de Nova Trento. Aquele grupo se transformou em 7 grupos e virou igreja. E tudo cresceu muito rápido. E no instantinho a gente estava com uma igreja. Na inauguração do nosso ministério lá em Nova Trento, tinha mais de 150 pessoas aproximadamente.
Era igreja pequena, muita gente ficou do lado de fora porque não cabia todo mundo dentro do templo. Mas aí, na caminhada cristã, vai surgindo decepções, traições, frustrações, porque isso daí, queridos, é até a volta de Jesus, né? Infelizmente, eu não vou mentir para você. A Bíblia diz em 1 Timóteo que todos que desejarem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. Então, se você não está sendo perseguido, então alguma coisa está errado, né? Porque Jesus, chamaram ele de Beelzebu, então eu quero profetizar que seja bem-vindo ao Evangelho raiz. Se daqui a pouco alguém estiver falando mal de você, já está no clube. Jesus disse, ai de vós, quando todos disserem bem. Quando está todo mundo falando bem da gente, desconfia. Porque o Evangelho de cruz vai te levar para um lugar diferente. E aí vem as decepções, perseguições, frustrações, e a gente vai esfriando de novo, e vai apagando, e vai apagando. E o problema não é nem o esfriar, nem o apagar. Tem uma coisa pior do que isso, que é o pecado. Quando a gente passa por uma conversão genuína, quando a gente passa por um real encontro com Deus, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, assim como lá no dia do batismo, não sei se aqui costuma batizar nas águas, aquele batismo nas águas ele tem um significado. Significa que o velho homem está sendo enterrado ali debaixo daquelas águas e agora está surgindo um novo homem, que vai viver uma nova vida, sem pecado. Mas quando você passa por um encontro real com Deus mesmo, para valer, aí você aprende isso com um entendimento ampliado, que você realmente precisa viver uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é tudo mesmo, irmão. É um novo vocabulário, é uma nova maneira de andar, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de vestir, é tudo novo. Só que o pior, que as decepções, frustrações, traições, vão nos esfriando, vão apagando a chama que há em nós do Espírito Santo, e de repente, quando você menos espera, aquilo que você aprendeu, que é pecado, que entristece a Deus, que magoa o coração de Deus, você já não está tão atento, você já não está tão forte, você já não está tão ligado, e aí é nessa hora que a antiga serpente, ela vem soprar no teu ouvido a mesma estratégia que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas quem te disse que isso é pecado? E o pior, não importa se você é pastor, você é apóstolo, se você é ministro de louvor, se você é líder de jovens, se você é simplesmente um membro do banco, é que muitas vezes a gente engole a isca. E aí tem uma coisa. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus perdoa todos os nossos erros. Deus é especialista, como está escrito lá em Miqueias, em perdoar os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar. E Ele, eu garanto para você, Ele esquece. Como está longe o Ocidente do Oriente, Ele afasta as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, Ele se lembra que a nossa estrutura é feita de pó. E Ele te diz, meu filho, eu te dou uma nova chance. Só que a consequência, você e eu vamos ter que encarar. E se você conhece muito, querido, a consequência é dura. E esse pastorzinho aqui, com todo esse conhecimento, servindo a Deus tantos anos, caí, escorreguei, cometi alguns erros. E você não tem moleza, você vai ter que encarar a consequência.
E hoje Deus me trouxe aqui para nos convidar a começar uma nova fase. É uma fase onde literalmente você e eu precisamos decidir ser santo, de verdade. Porque daqui para frente, irmão, só vai permanecer quem realmente quer ter compromisso com Deus. A palavra de Deus começou aqui com Salmo 23. Eu vou facilitar para você. Salmo de número 1. Sabe o que está escrito ali? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tudo que fizer, prosperará. Os ímpios não são assim. E ali vai dizer que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então aqui dentro, se o evangelho raiz for pregado, só vai permanecer quem realmente quer essa nova vida. É uma nova vida que Deus tem para nós. E aí quando você cai, irmão, você tem que começar tudo de novo. Mas não se preocupa. Deus é aquele que sempre estende a mão. Ele nunca nos despreza. Ele nunca nos rejeita. Todos podem nos rejeitar. Todos podem nos desprezar. Mas Ele jamais. Porque seu amor dura para sempre. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Eu convidar você a fechar os seus olhos. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Deus quer levantar uma voz no meio do deserto. Deus quer colocar a própria voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. E as pessoas, ao ouvir você, elas não vão ouvir mais você. Elas vão ouvir uma voz. Uma voz que vem dos céus. Porque o mesmo Espírito Santo que habita em mim, ele habita em você. E Deus quer fazer essa voz do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida ecoar, assim como foi na vida de João Batista. Existe uma multidão lá fora precisando ser alcançada. E nesse tempo, como eu falei, vou repetir, Deus está levantando o seu exército. Não um exército qualquer, não um exército de faz de conta, mas pessoas realmente comprometidas, pessoas que estejam dispostas a exemplo do profeta Isaías e dizer: eu sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios, mas Senhor, purifica-me e envia-me a mim. Quantos querem dizer sim para Jesus nessa noite? Quantos querem começar uma nova fase? Quantos, quem sabe, chegaram aqui estão cansados desse estilo de vida que você está vivendo? Um estilo de vida infrutífero. João Batista declarou: produzam frutos dignos de arrependimento. É tempo em que Deus está procurando fruto na sua igreja. Ele não está mais procurando folhas. Folhas não interessam para Ele. Ele quer fruto. Ele quer uma verdadeira mudança. Ele quer uma verdadeira transformação. Ele não quer crente de plástico, nem de barro. Chega de, sabe, meninos e meninas. Como disse Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me vestia como menino, eu me comportava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino.
Então Deus quer nos chamar nessa noite para acabar com toda meninice, com toda criancice, com todo faz de conta e se comprometer a viver um verdadeiro evangelho. O evangelho de cruz, o evangelho de renúncia, o evangelho de santidade, de vida nova. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e se coloca debaixo da mesa, mas se põe no velador, no lugar alto. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, diz o Senhor. Deus está acendendo lâmpadas aqui nessa noite. Dá para estar. Será que o Ministério do Louvor consegue tocar aquela música Minhas Lamparinas? Deus quer acender luzeiros aqui nessa noite. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus está acendendo lâmpadas aqui nessa noite. E eu quero profetizar que Biguaçu não será mais o mesmo. Porque nessa noite Deus está levantando um exército de homens, de mulheres, que vão sair desse lugar com uma decisão: eu quero viver uma nova vida de verdade. Não algo apenas da boca para fora, não algo fantasioso, não algo ilusório, não algo, sabe, algo real. Chega de mornidão, irmão. Quem já leu o Apocalipse sabe o que é o destino do morno. Eu nem vou falar. Vai ler lá o que está escrito na igreja de Laodiceia. Morno e frio não dá. Eu preciso ser quente. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu preciso ser quente. Eu preciso ser uma tocha acesa. Aleluia. Aleluia. Ou quem sabe adora o Senhor com essa canção. Aleluia. As minhas lamparinas estão acesas. O Espírito Santo de Deus Só estou completa, Senhor, a grande obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Senhor. Está aqui a tua noiva, Senhor. Está aqui a tua igreja. Oh, Senhor, vai tocando nesse momento naqueles que chegaram aqui feridos, machucados, desencorajados, frustrados. Tu és o Deus da segunda chance. Oh, toma os teus filhos pela tua mão direita nessa noite. Começa a levantar a tua igreja, Senhor. Começa a levantar os teus exércitos. Começa a levantar os teus exércitos, Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Começa a avivar a tua igreja nessa noite. Começa a batizar com fogo. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos e sopra, sopra, sopra sobre a tua igreja. Aviva a tua noiva, aviva a tua obra. Aviva, aviva, aviva. Desperta a igreja, desperta a igreja, desperta, desperta. Oh, aleluia. Meu noivo esperado
aqui. Tem fogo nos olhos que eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos que eu não imaginava que era linda assim, era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos que eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu queria fazer um apelo aqui nessa noite. Quem sabe chegou alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você vem aqui pela primeira vez hoje, ou de repente você está aqui pela segunda ou terceira vez, mas você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. De entregar realmente. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo, entrega o teu caminho, entrega o freio, entrega o acelerador, entrega a direção, entrega tudo. Ele quer ter o controle. Quando João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele estava dizendo que há um reino dos céus. Existe um reino onde o cabeça é Cristo e nós somos o corpo. E esse cabeça, ele quer governar sobre a sua igreja. Só que muitas vezes nós assumimos o controle remoto, nós assumimos o piloto, a direção, e a gente faz de conta que ele está reinando sobre nós. Mas é chegada a hora de devolver o controle para ele. É chegada a hora de dizer: Senhor, reina sobre mim. Quem é das antigas conhece aquela música da pastora Nívia Soares, né? Reina sobre mim. Deus quer assumir o comando da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, da minha família. Ele quer assumir o controle. E se existe alguém aqui que gostaria nessa noite de entregar o controle para Ele, de devolver o controle para Ele, de entregar a sua vida para Ele, levanta a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você, amém? Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa noite? Se nessa noite ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não existe nada melhor do que andar com Jesus, do que servir a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, por essas vidas que nessa noite decidem entregar o seu caminho ao Senhor. Oh, Pai, escreve o nome dessas vidas no livro da vida. Escreve com as gotas do sangue do Cordeiro, para que nunca mais seja apagado. Que Teu Espírito Santo venha inundá-los nesse momento. Que Teu Espírito Santo venha escrever uma nova história na vida dessas pessoas, Pai. E que o Senhor, que é fiel e justo, venha completar a grande obra que o Senhor começou nessas vidas. E na vida de cada um aqui, Pai.
Em nome de Jesus, eu abençoo todos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você puder dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor.